Repensando a Inclusão Escolar é um texto da Márcia Denise Platt, não sei a pronúncia, mas por ser um nome diferente, eu lembro que ela já esteve aqui, que eu já esteve aqui no município de Franca, no Seminário de Educação Inclusiva, que eu já assisti um curso com ela, que foi um curso de referência, né? Em que se falou da questão da inclusão, né? Eram três palestrantes, né, catarinenses, que o sobrenome é bem diferente, e se falava muito assim, era o boom da educação especial, 10 anos atrás, se falava muito da tecnologia assistiva, que era uma novidade, e hoje ela já ainda é uma novidade em muitas situações, né? E nós vamos colocando aqui já no segundo item, né, que a Márcia Denise, ela já vem trabalhando isso há muito tempo. Esse livro, ele tem uma edição mais recente, mas é fruto aí, se não me engano, de doutorado de 2009. E ela vai falando primeiro, né, dessa questão da gênese da inclusão, do direito humano, a agenda global de universalização. Primeiro, ela vai falar de 1948, da Declaração dos Direitos Humanos, né, que ela vai estabelecer a educação como direito universal, gratuito e obrigatório. E essa Declaração dos Direitos Humanos, ela é feita pela ONU logo após a Segunda Guerra Mundial, porque foi uma guerra, né, em que as pessoas ficaram chocadas. Foi uma guerra já tecnológica, já com aviões, né, com equipamentos, bomba atômica, com equipamentos assim, de uma tecnologia mais avançada, e o mundo ficou abismado com o poder de destruição, com a quantidade de pessoas com deficiência que permaneceram, né? Porque antes era guerra, ia lá, lutava em determinado lugar, morria lá, ficava deficiente lá e pronto. Mas a Segunda Guerra Mundial, até por conta de já ter tecnologia, de já ter jornal, de já ter até medicina para curar algumas pessoas que morreriam e ficaram deficientes, as pessoas viram, né? Porque antes morria na guerra, ficava lá morto, né? Nessa não, as pessoas tiveram ali seus parentes de volta e tal, né? Então, foi uma declaração para garantir os direitos, já que se tinha tanto estrago nesse período pós-guerra. Tá, 1948, Declaração dos Direitos Humanos, ela não cita aqui, mas eu cito 1959, Declaração dos Direitos da Criança, que dá à criança prioridade até do socorro nesses momentos assim de catástrofe. 1990 vai surgir, pensar assim, que começa a se desenhar o processo de inclusão como a gente conhece hoje, lá na Conferência de Jomtien, se não me engano, na Índia, né? Porque sem olhar eu não sei onde é Jomtien, gente, desculpa aí. Né? Então vai surgir a consigna, orientação e educação para todos. E essa educação para todos vai influenciar a política brasileira na lógica da universalização do acesso e da satisfação das necessidades básicas de aprendizagem. Então, assim, se começa a pensar na aprendizagem para todos e não somente para aquele que dá conta. Quem não dá conta, a gente vai ter que dar conta dele dar. Vocês entenderam? Por isso que eu falo que um professor que me alfabetizou na época que eu era criança, não dá conta da escola de hoje. Porque na minha época, quem não aprendeu a ler na primeira série, tomou bomba e pronto. Nós não. A gente tem que fazer o menino que não dá conta, dar conta. 1994, Declaração de Salamanca. Salamanca é na Espanha, não precisa olhar para ver onde é. É um marco internacional que define o termo inclusão escolar. Então, a partir de 94, começa a se usar esse termo, inclusão. Então, propondo que escolas comuns combatam a discriminação e acolham todas as crianças, independente das suas condições.
Então, é o começo da inclusão mesmo, né? Já está, claro, na Constituição de 88, mas a gente sabe que a Constituição foi sendo atualizada. E 2008 tem a Política Nacional de Educação Especial, né? Hoje a gente já tem mais documentos, mas na época que a Márcia escreveu, não. Mais documentos, assim, até que estudamos aqui, que consolida no Brasil a perspectiva da educação inclusiva, orientando sistemas de ensino a se tornarem inclusivos com foco no atendimento educacional especializado. Então, o AE hoje é tudo, é o foco. Se entende que a criança deve ficar na escola porque ela tem o profissional na escola que oferece o atendimento educacional especializado, que é a ponte entre o que seria antes a escola de educação especial, no caso do município de Franca, a APAE, da nossa região é a APAE também, né? Então é o que dá esse direito. Mas de onde vem isso? Uma influência até de organismos internacionais. Né? Qual que é a proposta desses organismos? Educação como alívio da pobreza. Então, primeiro, tem a influência do Banco Mundial, que é uma agência que atua como orientador intelectual, condicionando empréstimos a reformas que buscam capital humano. Ou seja, por exemplo, progressão continuada. O que foi a progressão continuada, gente? Foi esse ajuste. Olha, o Brasil não pode ter esses índices de evasão e repetência. É necessária uma providência. O que foi estudado para ser essa providência? A progressão continuada, as crianças não iriam repetir de ano tantas vezes. Certo? Nossa, Ruth, eu achei que era por amor ao aluno. Gente, nada é por amor ao aluno. Se esse vídeo for para o YouTube, não quero que vá para os ouvidos de nenhuma autoridade. Aqui. E essa educação, mais uma vez, a gente vai ver esse termo. Educação tratada como medida compensatória. Que compensatória, né? Ah, você não tem, a educação te dá. Porém, né, eu lembro que quando eu fazia o Cefam, que veio a progressão continuada, minha mãe perguntava assim, mas o que é isso, gente? Agora os meninos mudam de escola, né? Que foi quando teve a reorganização. E por que eles não repetem mais, se eles não sabem? Eu falava assim, mãe, o governo não queima vela com defunto ruim. Desculpe, gente, não é assim que eu me refiro aos nossos alunos, mas com defunto ruim no sentido assim, ó, se o menino não tá rendendo, porque eu lembro de eu chegar no Cefam e dar aula para meninos que tinham, tipo, estudado comigo, porque eram crianças de educação especial, viraram jovens, né, e não avançaram. O menino não vai ficar lá ganhando uniforme, material e merenda pro resto da vida, não. É um jeito de tocar o menino para frente mesmo. Não sei se foi pensado dessa forma, mas eu enxergo dessa maneira. Aqui. Redução de custos, ou seja, não vai ficar a vida inteira ganhando uniforme, livre, merenda mesmo. É uma redução de custos. Então, a inclusão em classes comuns é defendida por agências como o Banco Mundial como uma estratégia custo-efetiva, ou seja, sendo 7 a 9 vezes mais econômica do que o atendimento em escolas especiais separadas. Quem é de educação especial sabe o que é uma estrutura de uma PAI. Se toda criança com deficiência fosse para PAI, olha aí, era um custo 10 vezes maior, porque tudo lá é especializado. É pouco número de aluno por turma. Aí ela vai ficar conosco mesmo. É bom? Sim. Por um lado é bom, sim. Por quê? Na sociedade, as pessoas vivem juntas. Não existe só isso de pessoa com deficiência só com pessoa com deficiência. As pessoas convivem de forma múltipla, com deficiência, sem deficiência e tal. Mas foi uma estratégia, assim, de custos mesmo, né? Ruth, posso escrever isso na prova? Mais ou menos, depende do jeito que é perguntado. Se for uma redação, melhor não. Se for uma redação, melhor a primeira resposta que eu dei. Que as pessoas elas precisam conviver com pessoas de variados tipos. E um desses tipos são pessoas com deficiências variadas.
O foco nas políticas educacionais tem o foco com resultados quantitativos, que se prioriza a ampliação de indicadores de acesso e permanência. Lembra que eu falei? Né, vai ter que menos reprovações, menos evasões, porque evadia porque reprovava, então os índices melhoram, né, de permanência na escola. Então o menino precisa estar na escola. E isso não significa necessariamente uma qualidade social e cognitiva, né? Porque às vezes ele está na escola por anos, mas a aprendizagem em relação ao desejado é muito pouca. Aqui vai se ver a eficiência do gasto público sob uma lógica neoliberal. O que é eficiência do gasto público? Vai se gastar menos com a educação e vai poder se potencializar, né? Não vai ter aquela escola mais assim com a reprovação 10 primeiros, 8 segundos, 6 terceiros, né? Vai ser tudo mais ou menos o mesmo tanto, porque vai reprovar um ou outro aluno. E aquela criança que às vezes seria uma criança laudada, que antes não tinha laudo, agora se ela tem laudo, ela é aprovada, então o índice melhora. Pragmatismo e equidade, o que seria isso? Vai se substituir o ideal de igualdade de condições pela equidade de oportunidades. Como assim? Onde o sucesso ou fracasso escolar passa a ser visto como responsabilidade individual do aluno e de seu esforço pessoal. Não é necessariamente assim, né? Aí nós aprendemos muito nesses anos de progressão continuada que cada um é cada um e que cada um vai aprender no seu ritmo. Mas, por exemplo, mesmo que ele tenha ritmo de segundo, se ele tem 10 anos, ele vai estar no quarto. Para essa transição da inclusão, quais os marcos legais? Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, 96, que ela coloca a educação como direito de todos, né? E o atendimento aos portadores, ao termo que ainda tinha, de necessidades especiais, deve ocorrer preferencialmente na rede regular de ensino, né? Embora, primeiramente, né, a escola de educação especial ainda fosse de caráter assistencialista. Quando surge, né, as APAES, as caminharas, as APADAS, as APAFs, elas surgem aí, né, não todas, de um caráter assistencial. Outro marco legal foi o Plano de Desenvolvimento da Educação, o PDE, né, que estabelece metas de acessibilidade e eliminação de barreiras arquitetônicas. E isso não foi só para a educação, isso foi assim para a sociedade inteira. Obrigatoriedade de recursos como Libras, como Braille, para garantir a permanência da pessoa. Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai reforçar que as crianças com deficiência gozam de todos os direitos humanos e têm prioridade no atendimento educacional na rede regular de ensino. É prioridade, gente. Se tiver uma criança com deficiência, tiver lista de espera, ela passa na frente. Aqui, o Decreto 6571 de 2008, ele vai regulamentar o apoio técnico e financeiro do Fundeb para o AEE, Atendimento Educacional Especializado, permitindo cômputo de matrícula dupla para alunos excluídos. O que é essa matrícula dupla? Pelas metas do Plano Nacional de Educação, precisa ter 50% das escolas de período integral e 25% dos alunos matriculados em período integral. O aluno da sala de recursos, que é o aluno da AEE, mesmo que ele esteja em escola regular, ele conta como aluno integral, porque as horas que faltam para ele ser integral serão as horas da sala de recursos. Por isso, até um incentivo, um esforço para que esse aluno frequente a sala de recursos, além do incentivo pedagógico, claro. Financiamento do ajuste fiscal, né? Incluído na lógica do Estado mínimo. O que é o Estado mínimo? O Estado cada vez com menos gastos, né? Então, a lógica do direito social,
que defende ampliação de investimentos de 7% do PIB para a educação. O ajuste econômico, que ele vai priorizar a otimização de recursos existentes e voluntariado da sociedade civil. Como assim? Olha, vai se estimular, eu falo da PAI, o que é a PAI? Só que na PAI as pessoas são remuneradas, né? Que a sociedade civil, do mesmo jeito que aqui em Franca já é com a própria creche, assuma alguns compromissos, aqui no caso, com a educação especial. Igual eu falei, caminhar, a PAI, a PADA e tal. Porque mesmo que o governo municipal subsidie essas instituições, ofereça até profissionais, elas sendo da iniciativa privada, nos recursos municipais é melhor. Isso vai melhorar a visão das agências internacionais, como o Banco Mundial, essas agências que financiam a educação brasileira, e a realidade orçamentária, que ela fala o quê? O baixo financiamento público compromete o acesso ao conhecimento e à qualidade do ensino para todos, não apenas para alunos com deficiência, né, que perdem aquelas oportunidades que eles têm nas escolas especializadas. E a formação docente, né? Eu falo que a Márcia, ela é bem crítica aqui, né? Que eu falei, nossa, né? Como que o governo permite que esse texto caia num concurso? Mas se permitiu, a gente vai estudar, não é? Peraí que tá ajustando a câmera. Primeiro, precarização e responsabilização do professor. Quem está em sala de aula sabe que chega num ponto, sabe que a música Marvin, agora é só você, que é você e o aluno. Não adianta o aluno TPA, TPO, não sei o quê, que chega um ponto que é você e o aluno, é você que faz o PEI, você que cria estratégias, porque é você que está com o aluno. Então, mesmo que tenha todo um aparato para esse aluno da educação especial, a responsabilidade maior sobrecai sobre o professor, né? E começa a ter uma ambiguidade, né? Na formação especial, porque da formação para esse aluno, porque a legislação ela permite que exista ainda a formação em nível médio, na modalidade normal para anos iniciais, e ela entende que isso precariza a qualificação perante as demandas complexas da sala de aula inclusiva. Só que esse aluno aí, formado em nível médio, eu falo assim, praticamente ele não existe mais, né? Aqui em Franca, acho que faz uns 20 anos que foi extinto o curso de magistério, mas ainda tem os remanescentes. A capacitação em serviço, né? Sempre tem inclusão como formação, mas parece que essa formação nunca é suficiente, é esse o meu sentimento. Quanto mais se discute a educação especial, parece que menos suficiente é a formação, né? Então, essa capacitação em serviço, ela é estimulada por organismos internacionais para reduzir custos, né? Porque ela vai focar numa certificação e não no saber fazer. É por isso que eu até me identifiquei quando eu li isso, né? Por isso que eu acho tanto assim, nossa, parece que a gente faz curso, mas não sabe. Não sabe, a gente está ali numa sala de aula, eu estou numa gestão de escola, o aluno surta e a gente não sabe. Já fiz vários cursos, eu fiz o curso até com a Márcia Prete, aqui não sei nem falar. O acúmulo de atribuições para o professor, que precisa reconhecer a diversidade, elaborar metodologias, fazer adaptações, gerenciar o sucesso de todos, os que acompanham e os que têm condições especiais. E esse professor é responsabilizado individualmente, né? Que com esse discurso de vocação, de missão do professor, né? Que desvia o debate sobre as condições concretas de trabalho e falta de espaço de planejamento coletivo. Depois ela vai falar aqui.
da exclusão intraescolar dentro da escola, quando a matrícula ela não garante o conhecimento. E não garante mesmo, gente, porque o aluno está ali, em teoria nós somos capacitados, mas não somos. Né? Eu falo, fica sempre essa sensação de que falta algo, né? Então, essa quase universalização do acesso, ela criou um sentimento de inclusão. Só que essa inclusão, ela mascara a aprendizagem, a fragilidade do aprendizado efetivo. Será que a gente está conseguindo fazer essa criança evoluir como ela poderia? Então, o sistema de ciclos de progressão continuada, muitas vezes, possui excluídos no interior da escola. E esses excluídos são os que progridem sem se apropriar dos saberes básicos, né? Então, a gente tem ali o aluno do 5º ano que ainda não está alfabético, da educação especial ou não. Ele não repetiu de ano, mas a gente sabe muito bem quem tomou bomba, né? Quem não está ali, está num lugar fazendo um trabalho diferenciado e aquilo que os amigos estão fazendo para ele é grego, com deficiência ou não. Então, a socialização do aluno com deficiência é frequentemente valorizada em detrimento da construção do conhecimento sistemático. Então, se foca muito a socialização, mas e o conhecimento dessa criança? Como que ele está sendo desenvolvido? Então, vai sendo uma inclusão que é exclusão, que é perversa. Aqui, educação especial e comum, ela fala muito da necessidade de um trabalho coletivo. Que jeito que seria esse trabalho? Primeiro, a superação do dualismo. A escola inclusive, ela não deve prescindir da educação especial, mas sim dar um novo significado, como um suporte transversal ao ensino comum. Né? Então, o menino ele não está lá na escola de educação especial, como a PAI, mas ele está aqui, né, na escola regular. Como que seria uma educação especial que chegasse nele mesmo? 2. Educação especial subsidiária. É a transposição de conhecimentos históricos da área especial, ou seja, métodos, recursos, estratégias para auxiliar o professor da sala regular no atendimento às especificidades. Então, instrumentalizar essa educação especial. A atuação do professor de apoio, então, conforme modelo italiano de sucesso, a presença de um especialista para mediar e assessorar o regente da turma permite que a inclusão não seja um fardo individual. Então, se fala de um professor de apoio. Eu estou entendendo que ele é mais do que o professor auxiliar que conhecemos agora. Manutenção do contínuo, ou seja, defesa de serviços especializados como sala de recursos, atendimento hospitalar, que o atendimento hospitalar ele também é da educação especial, para casos graves que exigem apoios pervasivos que a classe comum sozinha não consegue oferecer. Então, se ela propõe até um atendimento domiciliar. Então, quais os pilares que ela coloca aqui que seriam da escola inclusiva? Presença, participação e conhecimento. Olha, uma pergunta boa para cair, né? Os pilares da escola inclusiva, de acordo com a Márcia Platt. Presença significa garantir o acesso físico e a permanência na escola pública, rompendo com o isolamento histórico de grupos excluídos. Então, um desses grupos excluídos é o grupo das pessoas com deficiência. A participação, ela envolve o oferecimento de condições que estimule a acessibilidade, mobiliário, libras, para que o aluno participe ativamente de todas as atividades escolares. Então, tem que dar um jeito do menino participar, se é um passeio, se é um esporte, um campeonato. Construção do conhecimento. É a função primordial da escola, sem apropriação do saber sistematizado. Sem essa apropriação, a inclusão ela se reduz a uma convivência social superficial e sem impacto na autonomia. Então, são os parâmetros. Então, a conclusão da Márcia
é que a unidade na diversidade ela é um desafio político e que transformar a escola ela requer superar o ajuste fiscal e investir na qualidade humana e pedagógica para uma verdadeira democracia escolar. E isso nós ainda estamos caminhando, né? A inclusão ainda está um pouco perversa mesmo, tanto para o aluno como para o professor e para os grupos todos, né? Porque uma criança com deficiência fora da sua regulação emocional, ela dificulta a atividade de todos. Então, quando se pensa em melhorias para a educação especial, a gente promove melhorias não só para aquele grupo, mas para todo o grupo.